Queridos irmãos, convido a igreja para continuar com a sua Bíblia aberta agora no texto que vamos meditar, que é o texto de Neemias, o capítulo de número 9. O trecho que nós vamos meditar começa no versículo 26, e nós vamos do 26 até o 31. Trata-se do dia 24 do 7º mês, em que os filhos de Israel se reuniram para jejum, e vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Era dia de confissão nacional de pecados, não é? É dia de abrir o coração para Deus no calendário estabelecido pelo próprio Senhor. Muito bem, nós estamos no meio de uma oração, de uma longa oração de confissão de pecados. E este é o segundo trecho que nós queremos abordar. Já abordamos o primeiro trecho, do 1º ao 25º versículo. Agora nós vamos então para o verso 26. Vamos ler juntos, para não perder o nosso costume, não é? Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Que Deus nos abençoe. Esta segunda parte da oração de confissão nacional, que foi justamente conduzida pelos levitas, como está escrito aqui no versículo de número 4, não é? Nos fala justamente de um tempo em que somente poucas pessoas, de uma multidão de pessoas, sobreviveram e se juntaram novamente nas terras da Judeia, nas terras de Judá, do reino, do antigo reino de Judá. Como parte da confissão, estes chefes do povo, estes levitas, estas pessoas todas que conduziram esta liturgia de confissão,
decidiram que o modo pelo qual deveriam confessar os pecados nacionais era por meio da recontagem da história, era por meio de voltar a trazer à memória a história. Em nenhum momento dessa confissão, Deus é agredido, vamos dizer assim, com palavras que dizem assim: o Senhor nos abandonou, porque o Senhor é um Deus de vingança, o Senhor é um Deus horroroso. Não tinha essa expressão nessa oração. E esta primeira parte da oração que nós vimos na semana passada pela boca do reverendo Luiz, é justamente o momento em que Deus cria todas as coisas e, portanto, aqueles israelitas deveriam ser criacionistas. Se nós somos cristãos, nós temos que ser criacionistas e confessar publicamente que Deus criou todas as coisas. Em segundo momento, a oração de confissão era uma oração que mostrava a eleição de Abraão. E por conta disso, nós devemos crer que este povo de Israel nasceu da exclusiva iniciativa de Deus. Assim como hoje, nós devemos aceitar a ideia de que a igreja existe, e eu não me falo igreja, eu não me refiro à igreja instituição, com bandeira, com placa, eu me refiro à igreja composta dos salvos que estão por toda parte deste planeta. Esta igreja existe pela única iniciativa de Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ela não existe por iniciativa humana nos termos da palavra de Deus. Ela pode existir como religião. E em muitos lugares os seres humanos criam a sua própria religião. Mas a igreja não é religião. A igreja não vive de ritos e de sacrifícios, como as nações idólatras ou mesmo pagãs. A igreja é a comunidade de Deus no mundo que responde a Deus. Esse é o seu culto, esse é o seu sacrifício, esse é o seu trabalho. Responder a Deus em gratidão, em confissão, em vida. Há poucas horas eu vi um vídeo em que o pregador dizia: você é livre, e você pode fazer o que quiser porque você é livre. Depois que Cristo entrou na sua vida, você pode ser o que quiser porque você é livre. Aí eu disse assim: não é livre. Eu dizia com o meu coração: você não é mais você não é livre. Aliás, você nunca foi livre, porque quando você era preso ao pecado, à condenação eterna. Você era preso ao diabo, que é o príncipe deste mundo. Está lá em Efésios, no capítulo 2. Mas quando Jesus Cristo te libertou, a palavra de Deus diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a remissão de pecados. E o apóstolo arremata em outro lugar dizendo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você é livre para servir a Deus, você é livre para adorar a Deus, você é livre para caminhar segundo a palavra de Deus. Você não é livre para fazer o que quer. Você não tem o direito de fazer o que quer, porque esta é a confissão que está acontecendo aqui. Senhor,
tu os livraste, tu os chamaste para ti, tu os conduzistes, tu cuidaste de cada um deles. Entretanto, eles se esqueceram de ti, eles se esqueceram da tua palavra, eles te deixaram de lado, eles adoraram outros deuses, eles falharam diante de ti. O que nós observamos é que Deus escolheu Abraão, e por meio de Abraão, Deus suscitou este povo numeroso, mais de 2 milhões de pessoas, quando saíram do Egito, segundo consta, segundo os estudiosos. E agora eles estavam reduzidos a menos de 100 mil. Talvez algumas comunidades espalhadas na diáspora juntassem um pouco mais de gente nesse número. Mas eram poucas pessoas agora. Por quê? Justamente pelo fato de que Deus havia dado a eles o código de convivência, que era a lei de Moisés no deserto. Quando Deus tirou esse povo, mostrou milagres, mostrou grandes aventuras, fez com eles grandes aventuras, grandes sinais, mas ao mesmo tempo estabeleceu um código pelo qual eles deviam pautar a sua vida. E a partir desse código, eles deveriam ser legítimos adoradores de um Deus invisível, que se manifestava por teofanias às vezes. Olhando para a Escritura, nós vemos então que nesta oração de confissão, Neemias capítulo 9, versos 24 e 25, nos dão um recorte precioso do que aconteceu quando eles atravessaram o deserto e, vencendo os inimigos, tomaram posse da terra que o Senhor havia prometido a Abraão 430 anos antes. Então, os filhos daquela primeira geração que ficou retida no deserto por incredulidade, esses filhos entraram e tomaram posse da terra. Deus subjugou diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregou nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Eles estavam livres para vencer, eles estavam livres para entrar no meio dos inimigos e destruir os inimigos, porque este era o juízo de Deus sobre os inimigos. Conquistaram cidades fortificadas, diz o texto bíblico, e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância, comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias, pela grande bondade de Deus. Não foi por eles, mas Deus avisava: olha, vocês vão entrar lá, vocês vão ter coisas que vocês não plantaram, vocês vão ter casas que vocês não construíram, mas vocês têm que se despojar de todos os inimigos meus, todos os meus inimigos, e vocês não podem se esquecer de mim. Mas eles, de repente, disseram assim: fui eu que fiz isso. Põe meu nome aí, põe meu nome, porque fui eu que fiz isso. Põe meu nome na minha casa. Escreve aí que eu sou uma pessoa muito boa, muito grande, uma pessoa muito poderosa. Eu sou eu. Ninguém tem poder sobre mim. Escreve aí. E com isso, então, Deus, que tratava aquele povo como seu filho, foi fazendo o quê? Foi se retirando. O nosso texto fala de algumas ações de Deus diante destas coisas. Versículo 27, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Versículo 28, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos. No versículo 29,
testemunhaste contra eles. No versículo de número 30, diz: tu os aturastes durante muitos anos. No versículo 31 diz assim: pela tua grande misericórdia não acabaste com eles. O que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que Deus não muda. Deus prometeu zelar pelo seu povo, e Ele vai fazer isto, mesmo que a história humana pareça dizer outra coisa. Mesmo que cristãos durante a vida toda sejam perseguidos, maltratados por causa de confessarem ao Senhor como seu Senhor e Salvador, Ele estará do lado deles. Ele não apenas perdoará, mas Ele cuidará para que estas pessoas se sintam, se percebam como mais que vencedoras por Cristo Jesus. Entretanto, neste trecho aqui que nós lemos, eu percebo que a confissão agora atinge o período em que o povo estava na terra, debaixo da ação de juízes, como os que a gente conhece do livro de Juízes, e também dos reis. Nós estamos estudando na escola dominical os livros dos reis. E nós estamos vendo dezenas de reis que atuaram tanto no reino de Israel unido, quanto no reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul depois. E o que nós verificamos ali é que, de fato, os reis são mostrados no livro dos reis como aqueles que fizeram segundo o coração de Deus, conforme Davi, ou segundo o coração do homem, conforme Jeroboão I. E é por isso que eles foram destruídos como país. Se a gente olhar este relato que nós lemos aqui, do verso 26 ao verso 31, nós vamos encontrar ações de Deus e ações do homem. Então eu criei aqui uma tabela. Dá para perceber daí do seu lugar a tabela? Então vamos lá, vamos à tabela. Eu coloquei de um lado a ação de Deus e do outro lado a ação do povo, dentro do texto que nós lemos agora. Primeira ação de Deus: Ele permanece fiel à sua promessa a Abraão, dando a terra pronta para se viver sob a sua direção. Mas o povo responde se esquecendo dele, desobedecendo sua lei e se revoltando na terra prometida, entrando no caminho de nivelar Deus, o Deus de Israel, com os deuses das terras vizinhas, adorando tanto Yahvé quanto adorando os deuses das nações vizinhas. Eu já falei disso aqui. E nós temos a tendência de deixar o Senhor e de deixar que Deus, que deveria ser exclusivo na vida da gente, fique nivelado com nossa angústia, nossa preocupação, nossa solidão, nosso vício, as coisas que nós temos e das quais não conseguimos nos desvencilhar. Para a palavra de Deus, Deus precisa ter o lugar dele, e esse lugar não pode ser ocupado por mais nada. E numa linguagem de trono, de reino, né? Muitos já disseram assim: Deus precisa ocupar o trono do seu coração. E ninguém pode assumir esse lugar. Havia, no meu tempo de mocidade, um plano de salvação chamado 4 leis espirituais. Era uma forma de falar o Evangelho, de comunicar o Evangelho.
Mas, meus irmãos, havia um desenhozinho de um trono no coração da pessoa. E nesse plano, então, se dizia assim: Deus é santo, o homem é pecador. Cristo morreu pelos pecadores e Deus precisa ocupar o trono do seu coração, mas quem está lá é o ego. O ego não pode concorrer com o Senhor. Sob hipótese nenhuma, o nosso ego está subordinado ao Senhor. A palavra de Deus tem mais força sobre a direção da nossa vida do que o nosso ego. Os israelitas não perceberam isso. A próxima ação de Deus foi: Deus cumpre sua promessa de justiça contra a desobediência, permitindo o domínio dos inimigos. Deus não foi mau. Deus deu a eles o que eles queriam receber. Eles procuraram servir a si mesmos e Deus disse: no momento que vocês fizerem isto, vocês estarão sem amparo, vocês estarão sem mim. Deus amava? Amava. Deus queria o povo perto dele? Queria. Mas Deus não podia interferir na sua própria justiça dando um jeitinho. Deus tinha que executar aquilo que havia prometido, porque Ele não pode mudar a sua palavra. Não faz parte da sua constituição divina. O povo confessa os pecados, chama a Deus em busca de libertação dos opressores ao se sentir oprimido, e Deus levanta libertadores com paciência, movidos por seu espírito, trazem paz momentânea, mas o povo é inconstante em seguir ao Senhor e sempre se volta para a idolatria. Deus levanta profetas para confrontar o povo com a sua palavra. O povo mata ou despreza os profetas do Senhor, e a despeito dessa desobediência constante, Deus é clemente e misericordioso, porque essa oração está sendo feita justamente por pessoas que passaram por experiências duríssimas, mas estão ao lado dele agora. Então é um tempo de confissão depois que Deus cumpriu fielmente suas promessas de justiça e disciplina. O que estes homens estão fazendo e conduzindo o povo é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia. Confissão de pecados é uma coisa de todo dia, é uma coisa de toda hora. Porque a confissão de pecados é a admissão da nossa incompetência e a admissão da soberania do Senhor sobre a nossa vida. Toda vez que eu digo ao Senhor: Senhor, eu sou um pecador, eu necessito de sabedoria, de graça, de perdão, eu necessito de acompanhamento, porque eu sou impuro, os meus lábios são impuros. O Espírito Santo toma conta. E aí é que o crente é realizado como crente, quando o Espírito Santo o conduz, depois desta constatação de que entre o Filho de Deus e o próprio Deus, o que separa é a nossa iniquidade, é a nossa fraqueza, é a nossa falta de submissão, é a nossa falta de dependência, é a nossa inconstância. Então eu fiz algumas perguntas para o texto. Hoje não tem cara de pregação, né? Tem cara de estudo bíblico, não é? Eu fiz algumas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: Deus não deveria simplesmente ser bondoso com aquele povo e deixar de lado o que o povo fez durante a sua história? Afinal de contas, Deus não é Deus de amor? Já disse aqui e repito, um aluno meu disse: professor, nunca que Deus vai castigar os seus filhos, porque Ele é de amor. Eu acabei de ler em Hebreus aqui. Você leu também. Deus castiga quem ama, Deus disciplina quem ama. Então, se você sente um ardor no traseiro,
que vem da parte do Senhor, se alegre. Se alegre, porque você é filho, você é filha de Deus. O Senhor está zelando para que você não o abandone, zelando para que o seu cristianismo seja um cristianismo de poder, e não um cristianismo de liberdade sem responsabilidade. Então eu quero lembrar algumas coisas. Deus é Deus de amor, mas Deus é esse Deus aqui. Olha só. Deuteronômio 30, 15, eu vou ler uma série de textos para vocês verem como é que a coisa funciona. Depois de Deus ter conduzido os israelitas à terra prometida, Moisés assim se pronunciou em nome do Senhor, Deuteronômio 30, de 15 a 18. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Pergunto à igreja: tem alguma coisa escondida aqui? Deus preparou alguma armadilha aqui? Não. Deus não preparou nenhuma armadilha. Se vocês andarem comigo, terão minha presença e minhas bênçãos. Se andarem esquecidos de mim, experimentarão a minha ausência e a minha justiça. Segundo texto, a avaliação que os reis de Israel e de Judá tiveram no livro dos reis, com base na lei do Senhor, é esta: fez o que era mal diante do Senhor, fez o que era bom diante do Senhor. São pouquíssimos os que andaram segundo a lei do Senhor, e quando estas pessoas andaram segundo a lei do Senhor, o seu reino prosperou, milagres aconteceram, bênçãos aconteceram, prosperidade aconteceu, perdão nacional aconteceu. Quando eles andaram fora desta linha, cada um procurando o seu próprio bem, aconteceu que Deus tirou a mão, diminuiu o território santo, estabeleceu inimigos contra, ao ponto de cidades sitiadas comerem os seus próprios filhos. Você vai falar: Deus não é bom? Deus é cruel? Espera um pouquinho, Ele avisou. Nós não temos razão para nos queixar dele, porque a responsabilidade não é dele. Mas Deus tem obrigação de ser bom com todo mundo, porque afinal de contas Ele é bom. Se Ele é bom, Ele é obrigado a ser bom com todo mundo, não com a pessoa que o nega. Deus tem que simplesmente aplicar a sua justiça sobre a pessoa que o nega. Quando Elias estava diante de Deus, ele disse o seguinte: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E Jesus, quando conversava com os escribas e fariseus, eles diziam assim: vocês honram os túmulos dos profetas, mas foram vocês que mataram os profetas. Vocês são como sepulcros caiados, mais tarde Jesus Cristo disse. Vocês são hipócritas, porque vocês querem homenagear os antigos, mas foram vocês que mataram os antigos, porque vocês se distanciaram do Senhor e não reconhecem a sua palavra. Falando de profetas, eu me lembrei do texto de Jeremias, porque Jeremias recebeu várias revelações de Deus sobre falsos profetas, e Deus disse assim: eu não os enviei, eu não os mandei.
eles surgem no meio do povo para enganar o povo. E como o povo quer viver pela sua própria cabeça, então eu simplesmente deixei a coisa acontecer. Você vai culpar Deus? Você me abandonou? Então eu também te deixo. Parece uma coisa difícil de explicar, mas é isso que aparentemente os nossos irmãos do passado estão confessando. Mas Deus explica no tempo de Jeremias, que é um pouco anterior a este trecho aqui, ele explica o porquê de exercer a sua disciplina no capítulo 44, de 4 a 6 do livro de Jeremias. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façam esta coisa abominável que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas e em ruínas, como hoje se vê. Por que é que a gente sabe dessas coisas se Deus é bom? Porque a gente precisa saber com quem a gente está lidando. O nosso Deus é muito claro. O nosso Deus é muito claro. Miqueias diz assim, no capítulo 3, versos 8 a 12. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel seu pecado. Escutem agora isto. Governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças prestem atenção como é que está no tempo de Miqueias. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Com quem Deus fala aqui? Deus fala com a liderança espiritual do povo. Deus fala com os governantes do povo, com os cabeças do povo. Gente, os pastores de hoje têm um compromisso muito sério, porque eles não estão avisando o povo que uma das tarefas que o povo tem diariamente é admitir a sua fraqueza diante de Deus. Nós somos pecadores, ainda que salvos, nós precisamos da graça de Deus desesperadamente, e nenhum de nós está livre disto. Você não é livre para fazer o que quiser. Você é livre para andar segundo a misericórdia divina. Você é livre para testemunhar o nome do seu Deus. Você não é livre para ter outros deuses na sua vida. Você não é livre para ter sua vontade como soberana sobre a sua conduta. Você não é livre para pecar. Aí eu faço uma segunda pergunta, que é a última, viu? É a última pergunta, não é? Será então que a confissão é necessária? Por que eles fizeram este dia? Por que eles fizeram estas coisas todas? Por que nós devemos confessar os nossos pecados? Aliás, a Escritura em 1 João nos diz que Deus é luz e não há trevas nenhumas nele. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito mais do que a adoração, muito mais do que o louvor, muito mais
do que qualquer atividade, qualquer ativismo cristão que a gente desenvolva. Estar de bem com Deus é confessar, é admitir nossa fraqueza como parte da nossa vida espiritual. Então, será que esta confissão é realmente necessária? Bom, Moisés recebeu a declaração de Deus no deserto em Levítico 26, e escutem só: se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Quando Salomão ergueu o templo, Deus disse para ele: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá nos Provérbios está dita esta máxima: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Por boca de Isaías, Deus declarou: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E por boca de Ezequiel, Deus declarou: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Aí eu pergunto para vocês: confessar é necessário? Confessar é fundamento. Quando a gente abre de novo aquele Salmo 81, a gente lê isto aqui. Aí tem todo sentido. A partir do verso 10, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Eu gosto disso. Se o meu povo me escutasse. Vocês estão sentindo a dor do coração de Deus? Quando a gente o nega, quando a gente fracassa, quando a gente busca o próprio prazer, quando a gente se escancara para o mundo e quer ser mundano como o mundo é. Se ele me escutasse, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isso duraria para sempre. Os inimigos de Deus se submeteriam a Deus, mas a vocês, Ele diz ao povo, a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, eu os saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus é bom ou não é? Mas não se esqueça dele. Não se esqueça dele.